Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Constitucional. Eu sou a professora Amanda e na aula de hoje nós vamos estudar os ministros de Estado, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Muito bem, começando com os ministros de Estado. Os ministros de Estado nada mais são do que auxiliares do presidente da República. Então, o presidente da República, conjuntamente com a sua equipe, ministros de Estado, compõem o que nós chamamos de Poder Executivo Federal. Os ministros de Estado, portanto, como são auxiliares diretos do presidente da República, ocupam cargo político. Vou fazer uma observação aqui, um parêntese. O que é um cargo político? Você acha, equivocadamente, que cargo político é aquele cargo que é eletivo, ou seja, quando você vota em alguém e escolhe alguém, esse é um cargo político. Cuidado, isso está incompleto. Cargo político não é cargo necessariamente escolhido por eleição. Cargo político é aquele que decorre das funções políticas do Estado. Aí você fala, professora, como que eu vou saber quais são? É assim, ó. Cargos políticos são os que decorrem diretamente da Constituição, ou seja, as suas atribuições estão previstas no texto constitucional. E, 2, fazem parte da cúpula dos poderes. Então, cargo político, cúpula dos poderes, e as atribuições estão previstas expressamente na Constituição. Cargo político pode ser ocupado por indicação, ou seja, livre nomeação, pode ser ocupado por eleição e até concurso público. Aí você fala, concurso público? É, cargo de juiz é cargo político. Aí você fala, não, professora, mas ele presta concurso? Sim, ele presta concurso. O regramento é diferente para esse cargo político. Mas o que faz um cargo ser político não é o fato de ter eleição, e sim dele ser da cúpula dos poderes e a atribuição, a função decorrer diretamente da Constituição como uma função política que é. Cuidado com essa questão, tudo bem? Então, os ministros de Estado têm atribuições previstas expressamente na Constituição? Aí você fala, tem, professor, artigo 87 da Constituição. Eu abro lá e vejo, dos ministros de Estado. Então, o ministro de Estado é cargo político. Por que é importante você saber isso? Porque se é cargo político, não existe nepotismo em cargo político. Não há incidência da súmula vinculante 13. Como aqui é um cargo de indicação, você poderia falar, então tem a limitação da súmula vinculante 13, que fala que não pode ser ocupado por parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, consanguíneo, por afinidade, aquela coisa toda. Não tem aplicação. O Supremo Tribunal Federal decidiu, não existe nepotismo em cargo político. Tudo bem? Essa é uma pegadinha e se cair na OAB, poucas pessoas vão acabar acertando. Muito bem. Os ministros de Estado, que são os auxiliares, a equipe do presidente da República, eles serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos de idade e que estejam no pleno exercício de seus direitos políticos. Então, vamos lá. Precisa ser brasileiro nato para ser ministro de Estado? Cuidado. Só existe um ministro que obrigatoriamente tem que ser brasileiro nato. É o ministro da Defesa. Então, o ministro de Estado da Defesa, por expressa previsão da Constituição, não aqui no título do Poder Executivo, está lá em Direitos Fundamentais. Está previsto lá na Constituição, no artigo 12. Então, cuidado. Ministro do Estado da Defesa tem que ser brasileiro nato. Todos os demais ministros brasileiro, tanto faz nato ou naturalizado. Agora tem que ser brasileiro. Por quê? Porque tem que estar no pleno exercício de seus direitos políticos. E só tem direito político o brasileiro. Estrangeiro não tem direito político. Muito bem. Quantos nós temos hoje? Nós temos 39 ministros. Então, desses 39 ministros, esses 39 ministérios, um só é obrigatoriamente brasileiro nato.
Os demais, nato ou naturalizado, só que tem que ter idade mínima, 21 anos de idade. Agora, para que serve o ministro de Estado? O que ele faz? A Constituição expressamente estabelece algumas atribuições ao ministro de Estado. Só que, além das atribuições constitucionalmente estabelecidas, a lei pode trazer outras atribuições. Atualmente, o entendimento é que a lei não deve vincular as atribuições, porque quem deve decidir as atribuições é o chefe, presidente da República. Então, isso deve ser deixado mais livre para que o presidente outorgue atribuições à sua equipe quando assim entender necessárias. Agora, essas atribuições estão exemplificativamente também previstas no texto constitucional. Quais são? Exercer a orientação, coordenação, supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência, né? Então, não é em qualquer área, é na área de sua competência. Então, é ministro da Educação, é Ministério da Educação, então, é exercer essa coordenação, essa orientação, essa supervisão dentro do âmbito da educação. E também referendar atos e decretos assinados pelo presidente da República. Então, dá uma olhadinha, faz uma pesquisa. Você vai ver lá que no decreto, o decreto foi assinado pelo presidente da República e quando diz respeito a um ministério ou uma pasta, vai estar referendado ali pelo ministro respectivo. Também é atribuição de ministro de Estado expedir instruções para execução de leis, decretos e regulamentos. Cuidado! Essas instruções, elas estão abaixo dos decretos e regulamentos. Então, eu tenho a Constituição, eu tenho a lei, eu tenho o decreto e eu tenho a instrução do ministro. Então, seria ato de terceiro grau. Primeira lei, segundo o decreto, terceiro, as instruções como complementares dos decretos, regulamentos e leis. Também compete aos ministros de Estado apresentar ao presidente da República um relatório anual de sua gestão no ministério. Como é que ele está conduzindo a sua pasta, como está sendo a sua gestão. Até porque, se o presidente não quiser, o cargo é de livre exoneração. E também praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo presidente da República. Então, todos aqueles atos que estejam ligados de alguma forma à sua pasta, ao seu ministério, são de atribuições do ministro de Estado, daquela respectiva pasta, daquele respectivo ministério. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Começando pelo Conselho da República. O Conselho da República ele está previsto expressamente na Constituição, no artigo 89. E o Conselho da República é um órgão superior de consulta do presidente da República. Então, para que serve o Conselho da República? É um órgão de consulta do presidente da República. Quando ele precisa se consultar, ele não vai no psicólogo, ele vai no Conselho da República. E o Conselho da República, ele é composto de quem? É um órgão composto do vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal. Também vai ter no Conselho da República os líderes da maioria e da minoria da Câmara, da maioria e da minoria do Senado. Vai ter o ministro da Justiça e, cuidado, 6 brasileiros natos. Então, para estar no Conselho da República, há necessidade de ser brasileiro nato. Qual o número? 6. Tem idade mínima. Tem que ter mais de 35 anos de idade. 35 anos. Então, 6 brasileiros natos com mais de 35 anos. Desses 6, 2 são nomeados pelo presidente da República, 2 são eleitos pelo Senado e 2 são eleitos pela Câmara dos Deputados. O mandato deles será de 3 anos e é vedada a sua recondução, ou seja, só 3 anos e nada mais. Então, a composição do Conselho da República é, recapitulando, vice-presidente da República, presidente da Câmara e presidente do Senado. Os líderes da maioria e minoria da Câmara e do Senado.
o ministro da Justiça e 6 brasileiros natos com mais de 35 anos. 2 escolhidos pelo presidente, 2 eleitos pelo Senado e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados. Mandato de 3 anos e não pode ser reconduzido. Para que serve o Conselho da República? É um órgão consultivo superior do presidente da República. Agora, qual é a competência tecnicamente desse Conselho da República? O Conselho da República ele vai se pronunciar quando houver intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, que são aqueles estados de legalidade extraordinária, são estados de exceção. Então, intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, o Conselho da República se pronuncia. Ou qualquer outra questão que tenha ligação direta com a estabilidade de instituições democráticas. Vamos supor que há uma instabilidade no Supremo Tribunal Federal, né? Numa Câmara de Vereadores, qualquer tipo de instabilidade das instituições democráticas, há a intervenção, tecnicamente, o pronunciamento do Conselho da República. O presidente da República, ele pode convocar ministro de Estado para participar da reunião do Conselho da República. Agora, quando que ele vai fazer isso? Quando o assunto discutido na pauta for pertinente ao assunto daquele ministério. Então, se o assunto discutido na pauta do Conselho da República tem ligação com o assunto de algum ministério, ele pode convocar o ministro de Estado daquele respectivo ministério para participar da reunião do Conselho. Okay? E o Conselho será regulado e organizado por lei específica. O Conselho da República, então, ele não se confunde com o Conselho de Defesa Nacional. O Conselho de Defesa Nacional é um órgão de consulta, só que cuidado, o Conselho da República é um órgão superior de consulta, é como se fosse o órgão máximo. O Conselho da Defesa Nacional é um órgão de consulta, mas não é um órgão superior. Então, é um órgão de consulta do presidente da República em quais assuntos? Nos assuntos relacionados com soberania nacional e a defesa do Estado democrático. Então, todas as vezes que eu estou falando de soberania nacional e defesa do Estado democrático, eu posso ter a consulta do Conselho de Defesa Nacional. Quem participa do Conselho de Defesa Nacional é diferente do que a gente viu no Conselho da República. Quem participa do Conselho de Defesa Nacional, vice-presidente da República, presidente da Câmara e presidente do Senado. Até aqui nenhuma alteração, mas vamos começar com as alterações. Ministro da Justiça, o ministro de Estado da Defesa, o ministro das Relações Exteriores, o ministro do Planejamento e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então é diferente. Eu tenho vários ministros aqui, o presidente do Senado, da Câmara e o vice-presidente da República. Lá eu tenho representação da Câmara dos Deputados, a liderança da maioria, da minoria, cidadão. Aqui não. Aqui é vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministros da Justiça, Defesa, Relações Exteriores, Planejamento e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Quais são as competências do Conselho de Defesa Nacional? Ele vai opinar nas hipóteses de declaração de guerra e celebração de paz. Ele também vai opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal. Cuidado que nessas questões ele opina. E também ele vai propor critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança nacional, segurança de território, opinando sobre seu uso efetivo, sobre a questão de faixa de fronteira, sobre a exploração e preservação de recursos naturais. Então, é literalmente uma questão de soberania nacional aqui. Também ele estuda, propõe e acompanha o desenvolvimento de iniciativas necessárias à garantia da independência nacional e da defesa do Estado democrático. Então, ele é um órgão mais opinativo, menos participativo, menos incisivo nas decisões, porque é mais
uma questão de propor critérios, estudar, acompanhar, ver condições, do que tecnicamente orientação direta ou vinculação. Agora, cuidado, o Conselho da República, ele tem atribuições de se pronunciar e não tecnicamente de opinar, só que o presidente da República continua livre nas suas decisões, afinal de contas, ele que é o chefe máximo do Estado. Tudo bem? Espero que você tenha gostado dessa aula. Compartilhe com os seus colegas e estaremos aqui novamente para um próximo encontro numa próxima aula. Obrigada pela atenção e até lá!